E aí, família, vamos lá? Tá na hora da mudança de regras, hein? Por que isso? Olha só, agora é para os freelancers, aquelas pessoas autônomas e etc. aqui no Japão. Olha só. Legisladores japoneses lutam para proteger o crescente número de freelancers. Até porque não é só no Japão, tá? No Brasil também. Como aconteceu essa série de, como é que eu posso dizer? Eu não gosto de usar essa palavra, tá? No caso, assim, catástrofe. Mas esse infortúnio, né, de pessoas ficando desempregadas por causa do coronavírus e etc., acaba aumentando o número de pessoas autônomas, os famosos freelancers, tá? Que trabalham de forma independente. Só que aqui no Japão, nós temos aquela cultura do emprego estável. Tá? Então, se você tem um emprego estável, você tem direito a certas coisas do governo, né? No caso assim, o governo te dá certas garantias, o que o freelancer não tem. O governo está tentando mudar isso agora, tá? Vamos lá, a matéria. A reputação de décadas de estabilidade no emprego do Japão está em declínio. Embora alguns graduados ainda possam esperar ingressar e permanecer em uma empresa até a aposentadoria, uma série de fatores socioeconômicos estão tornando as coisas muito menos certas em uma ampla faixa demográfica. Daquilo que eu estava falando. A pandemia de coronavírus acelerou a mudança e levou a uma onda de trabalhadores autônomos. Agora o governo está correndo para fornecer uma rede de segurança. Como eu já havia explicado em outros vídeos, né, para quem é mais antigo de canal deve se lembrar do que eu vou falar agora. O Japão ele é muito dinâmico nesse ponto. Ele muda as regras muito rápido. Né? Então, quando ele vê que algo não está dando certo ou algo não está legal, ele já reformula uma lei e já joga lá. POC. Diferente do Brasil, que fica, faz isso, faz aquilo, e vai naquele processo, e aquela coisa que se arrasta. O Japão não, ele muda a legislação muito rápido, ele muda suas regras muito rápido. Então tem que ficar atento a isso, por quê? As pessoas acabam perdendo seus direitos por causa disso, né? Por falta de informação. Por isso que eu falo, eu sei que tem muita gente que não concorda comigo, mas infelizmente, tá? Existe uma grande diferença entre a parte sindical do Brasil e a parte sindical do Japão. Aqui no Japão a parte sindical faz muito acontecer, diferente do Brasil, que lá a parte sindical muito é protesto, 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 né? E não sai daquilo. Eu não me recordo, tá? Eu não consigo lembrar, não consigo recordar algum caso que o sindicato ganhou no Brasil. Independente assim, de caso grande ou caso pequeno, eu não me recordo. Tá? Eu sei assim, casos que o sindicato ganha no grito, no caso assim, vamos fazer greve, no caso do Brasil, tá? Vamos fazer greve. Aí vai lá e ganha no grito. Mas com negociações, com parte de jurídica e etc, no Brasil eu não me lembro. Aqui no Japão tem vários casos que o sindicato, sem fazer greve, ele entra com a parte jurídica, existem as negociações e as pessoas ganham, né? Então, por isso que eu falo assim, aqui no Japão eu recomendo a pessoa entrar no sindicato. Existe aquela velha taxa, existe. A pessoa pode pensar, né, que essa taxa, caso ela faça uso do sindicato, é um investimento para ela futuramente, porque ela vai ter assessoria do sindicato. E o sindicato ele tem advogados, ele tem uma série de rede de informações. Então a pessoa, desde que ela tenha a boa vontade de procurar o sindicato também, que eu falo isso porque acontecem as coisas com as pessoas, só que as pessoas, entre aspas, acabam ficando muito acomodadas, não correm atrás das informações. Foi o que já aconteceu comigo e eu tomei coquinho. Tá? Então, depois que aconteceu certas coisas comigo, eu aprendi a duras penas. Então, corra atrás dos seus direitos. Só que, antes de correr atrás dos seus direitos, esteja amparado. Não adianta você querer correr atrás dos seus direitos
sem ter amparo. Por quê? O que acontece? Os grandões comem os pequenos. Então, se você tiver amparo, no caso que eu falo assim, parte jurídica por trás, a situação muda de figura. Por isso que eu falo, eu recomendo fazer parte de algum sindicato. Como eu já gravei vários vídeos aqui também falando de uma amiga minha aqui do Japão, que eu amo ela de paixão, coisa linda de papai, né? Por que eu falo isso? Ela já é uma senhora de idade, tá? Muito bacana por sinal, só que ela tem cara de americana e não fala japonês. Mas ela sempre brigou pelos direitos dela, porque as empreiteiras, por ela não falar japonês, acham que pode passar a perna nela. E ela faz muito uso do sindicato, e o sindicato sempre vai e ajuda ela. Então ela sempre tem vários ganhos de causa em relação às empreiteiras com isso. Por isso que eu falo, faça uso do sindicato, dependendo da situação, mas tenha apoio por trás, tá? Que você não vai se arrepender. Pelo menos aqui no Japão, tá? No Brasil, como ressalvo, não conheço casos, tá? Até porque não vivi muito tempo lá. Mas de qualquer maneira, não conheço casos que o sindicato não tenha ganhado com apoio jurídico, só no grito. No grito é complicado, tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Uma pesquisa do secretariado do gabinete sugere que há 4,62 milhões de freelancers em todo o país, no caso aqui no Japão. Mas acredita-se que o número seja muito maior. Sim, até porque muitos freelancers não têm registro. Então, esse número realmente é muito maior. Tá? A agência japonesa de recrutamento Lancers informa que o número de freelancers em seus livros, incluindo pessoas com segundo emprego e negócios paralelos, aumentou 57% em 2020. Aquela velha história, né? Na hora que a água bate na bunda, a pessoa tem que dar seus pulos. Uma opção cada vez mais atraente para as pessoas que perderam seus empregos ou tiveram seus turnos cortados devido à pandemia. Turnos cortados, que eles falam assim, turno de trabalho. Tá? Outros estão atendendo ao apelo do governo para conseguir um segundo emprego para conter o encolhimento da força de trabalho. Enquanto os idosos também devem trabalhar mais para preencher as lacunas causadas pelo rápido envelhecimento da população. Sim, só que no caso dos idosos, o governo reformulou a lei para eles. Até uma determinada idade, os idosos têm um certo amparo do governo. Passou dessa faixa de idade, esse amparo diminui, por incrível que pareça. Tá? Então, o governo permite que as empresas contratem os idosos, mesmo que aposentados, tá? Para continuar trabalhando, só que seu amparo, no caso assim, o amparo do governo, é muito menor. Até porque ele já se aposentou e etc. Mas de qualquer maneira, tá? Tem que se tomar cuidado. Por isso que eu falo, preste atenção com as leis, porque elas mudam de faixa etária e outras cositas más. Muitas empresas ainda proíbem os funcionários de trabalhar fora das horas normais de trabalho, mas outras estão acomodando estilos de trabalho mais flexíveis. A legislação trabalhista ainda não conseguiu acompanhar as mudanças na cultura do trabalho. Cerca de 60% dos problemas relatados por freelancers resultam na falta de um contrato por escrito que estabeleça as condições de trabalho, descrições de cargos, prazos e expectativas. Só que nesse caso, tá, o freelancer ele é muito ocupado também, porque ele tem que redigir o contrato. Ó, meu serviço é assim, tá aqui, ó. Tudo que eu espero, tudo que eu me proponho a fazer está aqui. Então, se você aceita, você assina embaixo e eu vou fazer o serviço para você. Caso contrário, não. Só que os freelancers não agem dessa maneira com o contrato. Muito é verbal, aquele contrato de boca. Só que nessa brincadeira toda, você já sabe, né? Funcionários do governo criaram uma linha direta de telefones para freelancers. Eles também publicaram diretrizes alertando as empresas e clientes que eles podem ser punidos sobre a lei antitrust se mudarem os termos do contrato.
atrasarem os pagamentos ou pagarem menos do que o inicialmente acordado. Essa parte das empresas serem punidas, eu já havia gravado um outro vídeo aqui no canal tempos atrás. Tá? Então você vê que o canal aqui procura acompanhar as medidas, no caso assim, mudanças de lei, e trazer para você o mais rápido possível, na medida do meu possível também, né? Até porque tem muitas coisas que eu não consigo acompanhar tudo, porque são muitas informações, e eu também tenho vida. Da forma como está, não há exigência legal para as empresas com fundo de capital inferior, tá? Inferior quer dizer que com menos de 10 milhões de ienes. Sigam essas diretrizes. Então essa parte da lei antitrust do Japão é para as empresas com capital acima de 10 milhões. A legislação está em andamento para mudar isso e proteger os freelancers com contratos executáveis. Os legisladores pretendem elaborar e aprovar um conjunto de políticas na próxima sessão regular da Dieta. Olha aí, então já está chegando mudança de regras. Por que eu falo isso? Igual, por exemplo, uma loja pequena de roupa, ela contrata como é que se diz? Um freelancer, no caso assim, um autônomo fotógrafo, para bater as fotos, né, das suas roupas, fazer a exposição ali. Só que geralmente isso é acordado de boca. Então, dependendo, se o dono da loja não fica satisfeito com a qualidade das fotos ou da forma que foi feito, ele pode falar: não vou pagar o tanto, vou te pagar X, não Y. E nisso, como dependendo da loja, se for inferior a 10 milhões, no caso o capital, não dá, ele fica desamparado, tá? Por isso que precisa ter o contrato redigido por escrito. Porque se tivesse contrato por escrito, fica mais fácil. É praticamente assim, você está desenhando, eu vou te colocar no pau, você vai ter que me pagar. Aí não tem chora-me-dói. Mas se não tem por escrito, não tem como fazer nada. Tá? Por isso que eu sempre alertei as pessoas em outros vídeos, em relação aos contratos do Brasil para cá. Que as pessoas que vêm do Brasil para cá, né? Faça os contratos por escrito. Sempre falei isso. De preferência, registrem esses contratos no cartório. Dá um pouco mais de despesa? Dá. Só que, para você requerer seus direitos depois, caso haja alguma quebra de contrato, é muito mais fácil do que ser algo só verbal ou aquele contrato assim, né, de fachada. A partir da hora que você registra o contrato, ele já tem um valor legal. Então, se haver alguma quebra de cláusula, da mesma forma que a pessoa que está contratando o serviço, ela quebrar uma cláusula, a empresa pode entrar com sanções. Só que a pessoa que contratou a empresa, se a empresa quebrou a cláusula, alguma cláusula ali, ela pode entrar com pedido de indenização também. Por isso que é muito importante você registrar esses contratos. Não é fazer a coisa de boca. Mas de qualquer maneira é a velha cultura, né? Por isso que precisamos mudar essa cultura. Por isso que eu sempre bato em cima. E por que você acha que o canal aqui, infelizmente, ele tem pouca visibilidade? Ele toma muita pancada. Porque eu passo esse tipo de dicas. Só que essas dicas acabam indo de encontro, né, aos interesses dos grandes. E os grandes não gostam de que passam esse tipo de informação. E nessa brincadeira toda, quem toma é o pequeno aqui. Tá? Mas de qualquer maneira, o que é certo é certo. Temos que passar a informação de forma certa. Não é querer iludir as pessoas ou ludibriar as pessoas com palavras bonitas. Olha, a coisa assim, a coisa assada, ó, vamos lá, tá com aquela conversa mole. Não. Aqui eu considero todo mundo família. Por isso que eu já chego, já rasgo o verbo. Pof! Porque com família você não tem firula. Você fala, né, de uma forma mais clara, mais ampla. Diferente das pessoas que querem ganhar as outras. Vamos falar macio para ganhar as outras. Eu não sou de falar macio. Não falo macio nem com minha esposa. Então já viu, né? Tanto que teve uma live que teve uma pessoa que falou assim para mim, né?
Nossa, você deve ser muito chato com sua esposa. Eu falei assim, aí se pergunta para ela, né? Eu não posso falar nada. Mas graças a Deus nós estamos casados até hoje, né? Mas de qualquer maneira, continuando aqui. Por isso que eu falo, tome cuidado com aquelas conversas moles, tá? Porque conversa mole é porque quer ganhar alguma coisa, né? Não existe aquela troca mútua, né? Tipo assim, 50%, ó, você me dá tanto, eu te dou tanto, nós ganhamos, os dois ganham, né? Quando eu falo assim, ganhar, você me dá tanto, eu te dou tanto, não é financeiramente, tá? Pode ser em ajuda, pode ser em confiança, pode ser numa série de fatores. Só que isso as pessoas só querem ganhar e não sabem dar. E nisso fica muito complicado as trocas hoje em dia. Enquanto isso, o Ministério do Trabalho anunciou uma inovação para os freelancers conhecidos como gig workers, incluindo as equipes de entrega do Uber Eats e engenheiros de TI. Eles agora têm direito ao seguro do trabalhador, mas também há chamadas para expandir a cobertura para incluir indenizações por acidentes. Olha aí que bacana. Então você vê que o Japão está mudando as legislações. O vídeo ficou comprido? Sim, até porque eu tive que dar certas explicações, senão não ia fazer sentido eu chegar e falar assim, tome isso, a informação é essa, agora se vire para procurar o resto. Não é legal, tá? Eu também não gosto de fazer serviço pela metade, tá? Fazer serviço porco não é comigo, pelo menos passar as informações. Eu estou me propondo a passar a informação para você, então eu preciso passar da melhor maneira possível. Por mais que as pessoas não gostem de mim, mas eu tenho que passar a informação da melhor maneira possível para que não haja lacunas. Só que ainda assim há lacunas, por quê? Eu não trouxe o livro da legislação para poder mostrar, é assim, assim, assado, a coisa funciona assim, assim, assado. Até porque o vídeo ficaria muito cansativo, muito complexo, tá? Com termos jurídicos. Mas já dá para você ter uma ideia que os freelancers aqui no Japão estão aumentando. E existem muitos brasileiros freelancers aqui também no Japão. E aí aquela velha história, a pessoa não pode ter medo de empreender. Só que para empreender aqui no Japão ela precisa estudar um pouco de japonês. Para aqueles que já sabem falar, é uma mão na roda. Porque é um mercado novo ainda no meio brasileiro. Que ainda tem brasileiros vindo para o Japão. Então a pessoa pode se engajar em vários mercados aqui dentro da comunidade brasileira, desde que, né, saiba lidar com isso, né? Se ficar só na cultura, eu quero ganhar e não sei dar, fica complicado. Não existe como é que se fala assim, o comércio, tá? No comércio que eu quero dizer assim, a mediação entre um e outro, tá? Praticamente é só a via de mão única, porque aí sim gera confusão. Da mesma forma que essas confusões geram aqui na comunidade brasileira, dá para você sacar isso nos grupos, né, do Facebook, que sempre aparece uma pessoa reclamando de um tal profissional, de uma tal pessoa que fez isso ou fez aquilo, né, que mediante a um contrato de boca que não foi cumprido. Por isso que é importante você ter o contrato escrito. Porque para você provar alguma coisa, se a pessoa te acusou, ó, eu tenho contrato, o negócio é assim, assim, assado. Você que está quebrando as cláusulas. Vocês entendem a importância do contrato? Da mesma forma que o contratante também, da pessoa, pode alegar, ó, você quebrou seu contrato comigo. Você não me pagou, ou você não prestou serviço, ou você não prestou o serviço da maneira que você disse que iria, mediante a contrato, fazer. Então tem todas essas diferenças que dá para as pessoas fazerem para ter uma segurança maior. Só que eu falo preguiça, tá? Porque até preguiça da pessoa redigir o texto. Mas se a pessoa não tiver preguiça de redigir o texto e registrar isso em cartório, fica muito mais fácil. Questão protetiva, né, da pessoa em relação a leis. Mas de qualquer maneira, sabe como é que é, né? Mas é isso aí, família. Agora você já sabe que os freelancers estão começando a ser protegidos no Japão. Caso você more aqui e quer montar seu negócio, olha aí, é uma grande oportunidade agora, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.